90 com por orçamento e planejamento da 90, ele é um sistema web, né? Você acessa através de um endereço na internet, no navegador, e você tem aqui logins de administrador e logins de usuários. Vocês podem criar quantos usuários vocês quiserem, independente do número de acessos contratados, mas só vão acessar o sistema o número de acessos contratados. Então, se você contratar, por exemplo, 5 acessos simultâneos, só vão acessar 5 usuários ali ao mesmo tempo, né? Então, cada usuário desse, ele pode ter permissões, né, de onde eles podem acessar, de quais informações que eles podem ver e também do que eles podem fazer dentro do sistema. Você tem as alçadas desses usuários, então você consegue organizar isso de acordo com a sua necessidade aí, né? Quando você entra no sistema com o seu login aqui, sua senha, você entra aqui dentro dos módulos de orçamento, planejamento e atestado de obra. O módulo de atestado de obra, ele é um organizador de atestados técnicos. Aqui é onde você vai cadastrando todos os seus atestados, né, de obras, e quando você necessita de comprovar, né, um serviço, uma capacidade, ou de buscar ali algum atestado, você pode fazer essa busca, ou por palavra-chave, ou por serviço, ou por responsável. O sistema ele ainda te avisa quando tem um atestado vencido, né? Então ele é basicamente um organizador de atestados técnicos. Isso aqui é muito útil para quem utiliza esse tipo de atestado. O orçamento ele é totalmente integrado ao planejamento, né, e também ao restante da solução da 90, que é o ERP. Então, quando você tem a solução completa, né, e você faz o orçamento e o planejamento dentro aqui da ferramenta, né, você passa a ter toda a parte do previsto. E lá dentro do ERP, você começa a ter a parte do realizado, né? Então, aqui você orça, lá você compra, aqui você planeja, lá você executa. E aí você passa a ter informações, né, inclusive com os desvios, do que está acontecendo no dia a dia de suas obras, né? O módulo de orçamento, ele vem aqui, pessoal, com agrupamentos. Esses agrupamentos, eles servem para organizar os projetos dentro do sistema. Então, de acordo com cada empresa, com cada instituição, a gente faz aqui os agrupamentos da melhor forma, né, para a realidade daquela instituição. Então, por exemplo, o Exército tem aqui 27 agrupamentos, né, cada um é um estado. Nós temos clientes que têm agrupamentos de construção civil e agrupamentos de construção pesada. Então, fica a critério, tá, do cliente como ele vai fazer esses agrupamentos. Outra coisa, gente, que é interessante a gente mostrar é que a gente tem uma assistente virtual, que chama Luna. Né? Quando a gente entra primeiro no sistema, ela aparece, né, dando boas-vindas para a gente e faz um tour com a gente no sistema. E a qualquer momento você consegue chamá-la aqui, tá, para pedir ajuda. Então, é bem legal isso daqui, porque você consegue aqui, às vezes, procurar alguma coisa que você não esteja encontrando aqui, né? Além disso, a gente tem aqui, olha, um botão de videoaulas. Esse botão aqui de videoaulas facilita muito também, porque às vezes você esquece como que você faz uma rotina, né? E rapidamente você vem aqui e relembra. Então você pode clicar aqui e falar assim, eu esqueci como é que eu faço um agrupamento de projeto. Então eu venho aqui, assisto aqui uma aula rapidinho, né, de 2 minutos, relembro como que é, né, essa rotina, volto lá no sistema e faço, tá? Então isso aqui também ajuda demais. Então, pessoal, voltando aqui, né, quando você organiza aqui os seus projetos em agrupamentos, né, você cria seus projetos dentro de cada um desses grupos, né? Então, aqui, só a título de demonstração, né, eu tenho um agrupamento que chama Demonstração 3 e dentro tenho aqui vários projetos que eu fui criando, né? Então, para cada projeto, pessoal, a gente tem que, vou mostrar aqui para vocês, né? Para cada projeto que a gente cria, a gente tem que dar para ele um código, um nome, e se a gente desejar, a gente ainda consegue aqui dizer o status do projeto, né? Se ele está paralisado, em andamento, outros dados aqui desse projeto, se eu desejar colocar, né? Como estado, cidade, unidade, proponente, trecho e tudo, né? Fica a critério do cliente se ele deseja fazer essas informações ou não. E aqui, pessoal, é onde a gente aponta para o sistema quais bases de dados eu desejo consultar para fazer esse meu projeto, tá? Percebam
que nesse projeto meu eu escolhi como uma base principal, uma base do SINAP de setembro de 2020 de Minas Gerais, tá? Mas vamos imaginar que além de uma base do SINAP, por exemplo, eu também queira consultar outras bases, inclusive uma base própria minha, que tem as minhas composições, com os meus insumos, com os meus preços. Então, vocês conseguem aqui dentro do sistema cadastrar quantas bases personalizadas vocês quiserem. Então, vocês podem, inclusive, ter uma base de vocês só para elétrica, só para hidráulica, só para para cada uma desses projetos industriais que vocês criam, tá? Mas se vocês quiserem ter uma grande base, né, completa, com todas essas composições que vocês usam personalizada, também, né, é possível. Então, como que vocês farão? Né, vocês vão apontar aqui uma base principal, seja ela qual for, SINAP, DENIT, né, qual for, e vocês ainda aqui, olha, conseguem apontar quantas bases vocês desejarem para que o sistema faça essa consulta também na hora de buscar composições, tá? Então, não sei se vai dar para ver aí, olha, mas eu tenho aqui marcada a SUDECAP, tenho marcada a SCO Rio, Prefeitura de São Paulo, EMOP, DENIT, né? Eu tenho uma base personalizada minha aqui marcada, tenho a AGETOP. Então, a qualquer momento do meu projeto, eu consigo vir aqui e, às vezes, selecionar mais uma base que eu, às vezes, tinha esquecido ou deixado de selecionar, tá? Uma coisa importante, antes da gente entrar lá na planilha, é o seguinte. Vamos supor que esse meu projeto, quando eu comecei a fazer ele, eu estava lá em setembro de 2020. Mas o tempo foi passando, e nós já estamos em setembro de 2021. E eu preciso de atualizar os preços desse meu projeto para agora, porque os preços já mudaram, não são mais esses aqui. Então, como que eu faço? Eu tenho que fazer um novo projeto, tenho que mudar a base, como é que eu faço isso? Então, o sistema ele já tem aqui, pessoal, uma opção aqui de atualizar preços. Então, o que ele faz? Dentro desse meu projeto, ele vai pegar todas as composições do órgão aqui que eu escolher, por exemplo, do SINAP, né, e vai trazer para a base que eu desejar, para o mês que eu desejar. Então, vamos supor que meu projeto foi criado lá em setembro de 2020 e eu quero trazer ele agora para julho de 2021. E eu quero manter o estado de Minas Gerais, mas eu poderia trocar aqui, por exemplo, para São Paulo, se eu quisesse. Tá? Mas eu vou manter Minas Gerais e eu quero manter aqui também sem a desoneração. Então, o que eu vou fazer? Vou apontar aqui qual é essa base, né, que eu desejo e vou atualizar. Então, onde tiver composições do SINAP, ele vai atualizar os valores, tá? Uma coisa que você falou, William, que é muito interessante, é o seguinte, Michele, eu preciso controlar, né, quem foi que fez a alteração, quem foi que mexeu, né, para a gente poder ter essa segurança, né? Então, olha só, o sistema ele tem aqui os logs do sistema. Os logs do sistema, gente, eles nunca são apagados, eles ficam aqui constantemente desde o início da utilização do sistema. E aí, vocês têm aqui todas as ações que foram realizadas, tá? Por usuário, por data, por horário e o que foi realizado. Então, isso aqui traz para vocês, além de uma segurança muito grande, uma trilha auditável, tá? Então, beleza, já atualizamos os preços, né? Eu trouxe todas as minhas composições desse projeto aqui para uma data presente, né? E agora, Michele, eu preciso de entender como é que está essa minha tabela, né? Eu quero continuar mexendo ali na minha tabela. Então, eu vou lá na minha planilha, né? Escolho aqui dentro do meu projeto qual planilha eu quero trabalhar, porque dentro do meu projeto eu posso ter várias planilhas, né? E aí, dentro dessa planilha, é onde eu tenho efetivamente aqui, olha, os meus itens. Percebam, pessoal, que o sistema da 90, ele é muito fácil de trabalhar. Essa é uma das nossas premissas, inclusive aqui na nossa apresentação aqui, ó, nosso lema é o nosso trabalho é facilitar o seu. Então, o tempo inteiro nós estamos pensando na facilidade, na praticidade, tá, de utilização do sistema pelos nossos usuários. Então, apesar dele ser um sistema super completo, né, com muitas rotinas, você consegue navegar dentro do sistema com muita facilidade. Ele é um sistema muito rápido e ele é um sistema que te permite, né, fazer tudo o que você precisa.
Então percebam que a nossa planilha aqui, olha, é uma planilha super parecida com uma planilha mesmo de Excel. A gente deseja manter o melhor do Excel. A gente sabe que o Excel é uma ferramenta muito poderosa. Eu costumo brincar que quem estraga o Excel somos nós, né? Porque nós é que erramos, nós é que deixamos ali passar alguma coisa que acaba comprometendo todo o nosso projeto. Então, o sistema, o que ele faz? Ele pega o melhor do Excel, né, automatiza todos os processos que são puramente operacionais, né, onde a gente tem maior chances ali de erros de lançamento, né, e traz para vocês a segurança e as informações atualizadas. Então, aqui vocês conseguem mudar, né, mexer aqui na coluna, ocultar uma coluna, minha coluna de descrição completa aqui, olha, eu mandei ocultá-la, porque eu acho que fica muito poluído eu mantê-la aqui, né? Então, eu consigo aqui excluir linha, né, inserir linha acima, abaixo, então o sistema ele vai se organizando de acordo com a minha necessidade. Percebam que para cada composição que eu trouxe, ele aponta para mim a origem dessa composição, porque como eu estou trabalhando com uma busca em várias bases diferentes, eu preciso saber de onde veio essas composições, né? E aí vocês falam assim, ah, Michele, mas isso aí vai virar uma bagunça danada, né? Você trouxe composição do SINAP, do DENIT, do SUDECAP, do SCO Rio, do EMOP, como é que fica isso? E se eu tiver um servente, por exemplo, em várias composições e cada composição com um servente de um lugar diferente, com preços diferentes? Então o sistema ele tem aqui a opção de vocês substituírem um insumo por outro. Então você pode dizer para o sistema que para esse projeto aqui, onde ele ler servente de outra base, você quer que substitua pelo servente, por exemplo, da base do SINAP. Então, ele vai substituir, tá? E aí, nas próximas planilhas que você criar para esse projeto, ele já vai te perguntar se você deseja fazer essa substituição. Aqui, pessoal, além disso, vocês percebam que a gente tem aqui uma coluna de BDI e que tem vários BDIs diferentes aqui. Então, o sistema ele permite que vocês incluam BDIs diferenciados, né? Onde eu modifiquei o BDI, olha, ele está pintadinho aqui de preto, tá vendo? E onde ele está de cinza é onde é o meu BDI principal. Como que eu calculo esse BDI principal? Então aqui, olha, eu tenho aqui o cálculo do BDI, onde eu consigo incluir toda a composição do meu BDI. Então é aqui que eu falo o seguinte, olha gente, nessa minha planilha eu quero 30% de lucro, quero 3% de ISS, quero 5% de administração central. Vou colocar mais um aqui só para vocês verem. COFINS, por exemplo. O COFINS é uma porcentagem, né? Eu vou colocar aqui que o COFINS é, sei lá, 4,5. Ele é em cima do preço de custo e ele é um custo, né? Então aqui você tem a opção de escolher. Olha. Então beleza, fiz isso aqui tudo, vou incluí-lo aqui e vou mandar gravar, né? Agora eu vou mandar calcular. Então, a minha planilha, olha, ela ficou o meu BDI principal ficou em 42,50. Ah, então vamos lá ver se ficou certinho, né? Então, quando eu venho aqui na minha planilha, novamente, eu tenho aqui o meu BDI principal, olha, de 42,50, tá? Agora, Michele, eu quero um BDI diferente para um grupo inteiro, por exemplo, mão de obra, como é que eu faço? Então, eu clico aqui, olha, que eu vou usar um BDI secundário e que esse meu BDI vai incidir, por exemplo, só em cima de mão de obra. Ou em cima de mão de obra e serviços terceiros, por exemplo, e que esse BDI vai ser, por exemplo, de 33, ou vou botar um número diferente aqui, 32, né? E mando gravar. Então, quando você vai lá na planilha, ó, ele vai sempre te avisando se o que você fez foi realizado com sucesso, né? Então, quando você vem aqui, ele vai te mostrar aqui os BDIs de acordo com o que você selecionou. Percebam que a gente ainda tem outros BDIs diferentes aqui. Por quê? Porque eu vim aqui, pessoal, eu posso vir aqui manualmente dizer que esse BDI aqui, por exemplo, é, 36. Então, eu só faço isso aqui e mando gravar. É lógico, gente, que eu sei que não é assim, né? Vocês não vão fazer essa né, inserção dessa forma, mas é só para mostrar para vocês como que é fácil, tá, vocês fazerem essas alterações na planilha de vocês. Percebam aqui que aqui a gente já vê o preço de venda, né, unitário, e o preço total também, né? Então, vocês veem o preço unitário, o preço total, e o preço de venda e o preço total de venda.
que tem dentro dessa composição? Como é que eu faço para saber o que tem dentro de cada uma dessas composições? Se eu clicar em qualquer lugar aqui da linha, ó, eu peço um detalhe e ele abre a composição para mim. Aqui é onde eu consigo alterar, pessoal, índices, né, colocar percentual de ferramenta. Eu consigo ainda aqui alterar os preços unitários. Então, se eu abrir essa composição auxiliar aqui, olha, operação de máquinas e equipamentos, então se eu mandar expandir essa composição, ele abre para mim até chegar nos insumos. E aí aqui eu posso alterar os valores. Então o meu operador de máquinas e tratores, ele não custa R$17,14, ele custa, por exemplo, R$19,28. Então eu altero aqui o valor e mando gravar. Aí ele me mostra aqui toda a composição, né, dessa minha composição. Ah, Michele, eu quero colocar um insumo novo aqui, porque esse insumo aí tá faltando, sei lá, um EPI, outro EPI aí. Então eu posso vir aqui e buscar aqui um insumo que eu estou procurando, né? Ou na mesma base ou em outra. Então eu posso apontar aqui que eu quero buscar em outra base, em outras bases, um EPI, família, por exemplo, operador. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa. Então apareceu aqui do Sinap, olha, operador de escavadeira, horista e operador de escavadeira mensalista. Então vamos supor que eu queira trocar, é só clicar aqui e mandar incluir, tá? Então é bem fácil da gente fazer essas alterações. Outra coisa que é interessante, pessoal, é que a gente consegue aqui, ó, nas parametrizações da planilha, a gente consegue aqui, né, ter níveis de planilha até no 10, e a gente consegue ter em cada nível até 6 caracteres, né? Aqui vocês conseguem ajustar o tempo de salvamento da planilha, e aqui vocês conseguem também tem outros parâmetros ali do projeto que vocês conseguem já deixar inclusive os encargos pré-determinados, tá? Outra coisa que é importante a gente mostrar é como é fácil fazer essa busca de novas composições. Então imaginem que eu quero aqui criar aqui um novo item, por exemplo, que vou inventar aqui, tá, pessoal? Desmobilização. E aí dentro dessa minha desmobilização eu vou ter aqui 14.1. Eu vou ter aqui uma composição. Então eu vou clicar aqui em F4, olha, ele abre para mim um help de pesquisa de composições. Então se eu disser que eu quero buscar em todas as bases uma composição que chama retirada, por exemplo, tudo que tiver a palavra retirada ele vai buscar para mim. Olha só, ele já fez a busca. Ele buscou em 35 mil registros de composições e ele trouxe para mim 321 composições que tem a palavra retirada. Então percebam como o sistema ele é bem rápido, né? Então, vamos supor que eu queira aqui uma retirada parcial de madeiramento de telhado, por exemplo. Né? Ou uma retirada de ferragem. Então eu trouxe a composição para cá, né? E vou dizer aqui que são 350 metros quadrados. Quando eu clicar aqui em Enter, ó, ele já calcula aqui para mim, tá? Então eu mando salvar. Então, incluí aqui minha composição. Vocês podem, pessoal, concatenar planilhas, duplicar planilhas. Então você pode ter uma planilha meio que padrão ou um esqueleto e duplicá-la para começar um novo orçamento. Você pode duplicar um orçamento, uma planilha depois de pronta, e vir aqui com a cópia e pedir uma planilha com desoneração, e você pode comparar depois, até inclusive com essa ferramenta aqui, comparativo de preços, você consegue comparar duas planilhas, uma com desoneração e uma sem, por exemplo. Você consegue comparar uma planilha negociada com uma original, tá? Então vocês conseguem fazer isso através dessa ferramenta aqui. Isso aqui é muito utilizado por Tribunal de Contas, tá? Para analisar os orçamentos que as empresas enviam, né, para licitação e tudo. Então, pessoal, vocês também conseguem aqui criar grupos de insumos
como desejarem. Então a gente tem os grupos principais, mas vocês podem criar quantos desejarem. Então percebam aqui, ó, que eu criei um grupo aqui que chama utensílios de cozinha. Eu tenho um cliente que ele faz obras e entrega as obras com as instalações todas já equipadas. Então, se eles fazem, por exemplo, um restaurante, eles já entregam um restaurante todo completo, com a parte de cozinha inteira, com a parte de salão inteira, a parte de enxoval, tudo do salão. Então, eles precisam de filtrar, né? Na hora que eles têm o projeto pronto, eles precisam de filtrar lá nos relatórios, por exemplo, só o que é material, por exemplo, de utensílios de cozinha. Só o que é materiais, por exemplo, de enxovais, por exemplo, de mesa. Então, vocês conseguem criar quantos grupos vocês desejarem para que depois vocês possam fazer esses filtros, tá? Da maneira que vocês precisarem. Esses aqui também foi eu que criei, ó. Bom, entendi, né? E agora, Michele, eu tenho aqui vários projetos que eu precisaria de trazer para o sistema. Como é que eu faria isso? O sistema ele também permite uma importação e uma exportação de forma muito fácil. Tá? A gente tem uma interlocução muito próxima com as ferramentas Office, então a gente faz essa importação e essa exportação tanto do Excel, né, e para o Excel, quanto uma exportação para o Project. Então, se vocês desejarem, porventura, fazer um planejamento no Project, vocês conseguem exportar aqui, ó, diretamente, tá, por dentro do sistema. Vocês conseguem trazer os projetos inteiros sem precisar de mexer nos locais onde essas informações estão na sua planilha de Excel. Então, se você disser, por exemplo, que a sua descrição completa está na coluna F, ele vai buscar essa informação lá na coluna F. Se ele disser que a quantidade está na coluna M, né, ele vai buscar. Então, você primeiro diz onde está cada uma das informações que você quer importar, né, seleciona o arquivo e manda importar. É super fácil de você fazer essa importação e também essa exportação. Né? Então, você consegue trazer planilhas inteiras, você consegue trazer uma planilha só de composições, só de insumos, você consegue atualizar a sua base personalizada. Então, se você quiser atualizar os preços todos da sua base personalizada, você faz isso por importação. Né? E aqui, pessoal, é uma característica de todos os módulos da 90, são uma infinidade de relatórios, todos editáveis, vocês conseguem editar do jeito que vocês necessitarem, colocar logo, mudar título, mudar fonte, né, mudar o formato, editar mesmo todo o relatório, já deixar esse relatório salvo na maneira que vocês precisam emitir, e aí toda vez que vocês mandarem emitir aquele relatório, ele vai sair já do jeito que vocês precisam, tá? Então, só para vocês terem aqui uma dimensão, né, por exemplo, um relatório de curva BC de insumos, vocês conseguem inclusive filtrar às vezes por um grupo específico, né, conforme eu exemplifiquei ali atrás. Então, aqui, olha só, vocês conseguem aqui visualizar ou já abrir o arquivo editável. Então, eu vou clicar aqui para vocês verem. Eu tenho aqui 6 páginas, né, de relatório com a curva BC de insumos, né, e aqui vem cada um desses insumos e a representatividade deles aqui dentro do meu orçamento. Né. Então, aqui ele vem, olha, o total de equipamento, de ferramentas, de mão de obra, de materiais. Né. Então, percebam que tem uma infinidade aqui de relatórios. Agora, Michele, como que eu posso exportar esse relatório? Né? Em quais formatos? Você pode exportá-lo, né? Em PDF, em PowerPoint, Word. Então, cada um desses formatos aqui são formatos que você pode exportar esse relatório ou também imprimir, né, diretamente por dentro do sistema. Você também consegue aqui, pessoal, exportar a planilha inteira, né? Inclusive direto para o Excel, ela já vem toda organizada, né? Percebam que a gente tem muitas planilhas em padrão DNIT, porque o DNIT ele é nosso cliente há muitos anos e ele utiliza essa solução. Então, todos esses relatórios padrão DNIT, eles já vêm aqui. A gente tem aqui também, pessoal, uma planilha que eu gosto muito, que é uma planilha analítica Triview. Olha que interessante. Vocês por aqui conseguem ver a planilha sintética, né, com os itens aqui, com o primeiro nível.
E aí você consegue ir abrindo, olha, cada um desses níveis. Então, dentro aqui de serviços iniciais eu tenho demolição e alvenaria, né? A demolição totaliza aqui 21 mil, a alvenaria 9 mil. E dentro dessa demolição, o que eu tenho, né? Você consegue ir abrindo, tá? Até chegar no último nível aqui. Então é bem interessante, isso aqui eu gosto bastante. Vocês conseguem exportar, tá? Essa planilha aqui para o Excel também. Então, olha só, nós falamos sobre a planilha, sobre os cadastros, sobre a atualização de preços, sobre importação e exportação, né? Mostramos os relatórios aqui, que são todos editáveis, vocês conseguem também salvar em vários formatos diferentes. Então, agora a gente vai ver a parte de planejamento, tá? Então, depois que você fez toda a parte do seu orçamento, você tem que distribuir esse orçamento ao longo do tempo. Então, é aqui, pessoal, que vocês fazem toda a parte de cronograma. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é dizer para o sistema o seguinte: Michele, eu quero que esse meu cronograma ele tenha duração, por exemplo, de 1 ano. Então, eu venho aqui e coloco o prazo de execução, tá, desse cronograma. Eu também quero controlar esse cronograma de maneira mensal. Eu tenho clientes, pessoal, que fazem obras muito rápidas. Às vezes são obras de reforma ou de impermeabilização de condomínio, né, que as obras duram 1 dia ou 2, ou às vezes 1 semana. Então, eu preciso de controlar isso com uma etapa menor. Então, eu posso optar aqui por diário, semanal, quinzenal, mas eu escolhi aqui mensal, né? E a minha obra vai durar aqui de novembro de 2020 até novembro de 2021. Então, quando eu faço isso, o sistema ele vai me dar aqui um cronograma para que eu possa começar a distribuir o meu orçamento, os meus serviços ao longo daquele período, ok? Então, pessoal, aqui eu posso fazer essa distribuição de acordo com os níveis que eu quero. Então, se eu abrir a minha planilha aqui até no terceiro nível, que é o terceiro nível que foi criado lá, eu consigo aqui detalhar essa minha distribuição. Então, olha, se eu quiser distribuir esse item aqui que eu criei, né, de retirada de ferragem para madeiramento de telhado, eu só clico aqui e ele abre para mim o item que eu quero distribuir. Então, eu posso dizer aqui, por exemplo, que eu quero fazer essa distribuição em outubro de 2021. Posso lançar aqui percentual ou quantidade. Então, eu vou lançar aqui percentual. Vou falar que vou fazer 20% agora em outubro. E os outros 80% eu vou fazer em novembro. Atingir 100%. Né? Se eu colocar avançar, ele salva para mim. Então, quando eu volto lá, ele já vai estar aqui, ó. Tá? Então, vai ficar aqui distribuído. E aí, pessoal, depois que eu faço essa distribuição aqui, eu preciso de dizer para o meu sistema quantas horas que meus homens e meus equipamentos trabalham, concordam? Então, eu tenho 4 formas, na verdade, de fazer isso. Eu posso lançar horas trabalháveis por serviço, ou posso lançar horas trabalháveis por insumo. Fica a meu critério. Mas vamos supor que eu optei por lançar horas trabalháveis por serviço. Aqui eu tenho 3 opções de lançamento. Eu posso simplesmente, por exemplo, dizer que em cada mês, né, eu tenho uma quantidade de horas diferentes. Então, eu posso dizer que, por exemplo, em novembro de 2020 são 176 horas. Em dezembro... Aí, em dezembro, são 150 horas, porque tem Natal, não sei o quê. E de mão de obra também. Então, eu posso ir fazendo dessa forma aqui, tá? Isso é uma forma de fazer esse lançamento. Outra forma de fazer esse lançamento é o seguinte, olha, para esse serviço aqui, demolição parcial de pavimento asfáltico, eu trabalho 130 horas.
né? Então, para esse serviço, independente do mês, eu trabalho 130 horas. E eu posso fazer isso para todos os serviços, para cada serviço. Agora, Michele, não. Os meus homens e as minhas mãos de obras trabalham sempre a mesma coisa. Eu não vou determinar isso nem por serviço, nem por mês, não. Eu quero uma coisa padrão, tá? Que meus equipamentos trabalham sempre 176 horas e a minha mão de obra também. Então, eu quero que isso seja para todos os meses, para qualquer serviço. Tem jeito? Tem. É só fazer isso aqui e incluir aqui. Então, ele vai calcular isso daqui para todos os serviços e todos os meses do meu cronograma, tá? Aí, olha só isso daqui. É aqui que eu falo o seguinte. Michele, eu quero contar com as minhas horas improdutivas. Eu quero também contar com a mão de obra dos meus equipamentos. Então, isso aqui, gente, tem que estar conversando lá com o orçamento. Se você considerou hora improdutiva lá, você pode considerar aqui, né? Arredondamento. Michele, não tem jeito de eu contratar 1,4 homens. Ou eu contrato 1, ou eu contrato 2. Então, perfeito. Eu vou dizer para o meu sistema o seguinte, que abaixo de 0,3 é para ele arredondar para baixo. Acima de 0,3 é para ele arredondar para cima. Então, ele vai fazer esse cálculo, tá? E vai arredondar isso para mim. Ah, Michele, mas e aí? Como é que eu vou saber se a quantidade de mão de obra minha e de equipamento está sobrando ou está faltando horas? Então, a gente tem aqui nos relatórios, olha, o cronograma de permanência que te fala exatamente a quantidade de homens e de mão de obra e de equipamentos que você vai precisar ali por mês ou por etapa. Então, a socadora automática, eu vou precisar aqui, o pico meu são 11, né? Mas eu vou precisar de em fevereiro 6, em março 8, em abril 11 e em maio 3. Ah, Michele, então quer dizer que se eu jogar um pouco de serviço lá para maio, eu consigo diminuir esse pico aqui e manter uma constância, né? Então você consegue fazer essas análises também através do seu cronograma aqui de insumos por etapa, ok? Mas eu ainda não sei quantas horas tem sobrando ou tem faltando, né, desses insumos. Então, o meu complemento de permanência, ele me fala exatamente isso. Eu posso até filtrar se eu quero só equipamento ou só mão de obra, né? Ele vai me dizer o seguinte, vou pegar aqui só mão de obra, por exemplo. Ele vai me dizer o seguinte, olha, Michele, o motorista de veículo pesado, né? Você vai precisar dele aqui, olha, de 2 horas, né? Então, tá faltando aqui 127 horas para utilizar, né? Através, gente, desses relatórios, vocês conseguem se organizar, né? Se vocês desejam redistribuir aquele serviço para ficar melhor a distribuição, né? Ou se vocês precisam de contratar menos ou mais pessoas, ou redirecionar essa mão de obra, né, de um local para o outro, ok? O mais importante de alimentar, né, essas informações no sistema são as análises que o sistema te dá, né, para fazer. Então, você tem aqui uma curva ABC por etapa, né, que mostra para vocês aqui, em cada etapa, né, o que está previsto. Cronograma de serviços físico-financeiro, mensal, por valor de custo, por valor de venda. Vamos pegar um físico-financeiro mensal aqui por valor de custo, para que vocês possam visualizar. Lembrando que todos esses relatórios são editáveis e salvos em vários formatos. Então, vocês conseguem abrir o arquivo editável, vocês conseguem salvar aqui em vários formatos diferentes. E ele traz aqui as informações que são cruciais para o negócio, né? No final, a gente tem o valor por mês e o acumulado. Aqui, ó. Então, aqui eu tenho o valor total e o acumulado. Perfeito?
A gente tem aqui uma rotina de acompanhamento. É uma rotina simples de lançamento de produção, para que vocês possam ter esse acompanhamento do previsto e do produzido, né? Nós temos esse acompanhamento muito mais completo e detalhado no nosso gestor de obras, dentro do nosso ERP. Mas nós sabemos que existem empresas e instituições que não executam a obra, apenas acompanham. Então, esse tipo de acompanhamento mais simples é suficiente, né, para esses órgãos. E, às vezes, você também deseja enviar para o seu cliente uma planilha mais simples, né, com o que foi previsto e o que foi produzido. Então, você consegue lançar mão desse recurso aqui, que é um recurso mais simples, para emitir esses relatórios, né. Você consegue aqui também importar um cronograma para que você possa emitir os relatórios por aqui. E aqui a gente também tem aquela opção de videoaulas, que é onde vocês podem relembrar alguma rotina que porventura, né, vocês se esqueceram como fazer. Então, rapidamente vocês vêm aqui, assistem ao vídeo, né? Aqui, por exemplo, um vídeo de 6 minutos, relembram, voltam lá e executam a rotina, ok? Então é isso, pessoal. O planejamento, basicamente, né, são essas rotinas que a gente tem aqui dentro do sistema e totalmente integrado, não só o orçamento, mas também a nossa solução do ERP, onde você tem toda a parte de suprimentos, compras e gestão de obras.